Olá, eu sou o professor Luiz e essa é a nossa terceira aula do curso Zona de Produtividade Coach de Alta Performance. Nesse primeiro vídeo a gente vai relembrar algumas coisas que nós já falamos em aulas anteriores. A primeira dela está relacionada ao seu quebra-cabeça da sua vida. Como é que você montou esse quebra-cabeça da sua vida? Como é que está cada peça que você vai encaixar para que você consiga montar todo o quebra-cabeça da sua vida? Então nós aprendemos isso aí na última aula. Nós falamos também sobre os 4 elementos essenciais da felicidade. E aí nós fizemos um desafio de você montar o quebra-cabeça da sua vida para esses 4 elementos essenciais da felicidade para daqui a um ano. Então como é que é a sua realização pessoal, realização profissional, conquistas materiais e equilíbrio. E da última aula para essa aula, como é que você está conseguindo esses resultados e a sua dedicação para esses 4 elementos da felicidade? Você precisa ter muito foco nisso daí. Nós falamos também na aula passada sobre valores. Os valores norteiam as suas decisões. Então, quais os valores que você tem e por que você decide determinadas coisas baseado nesses valores? Falamos isso aí na aula passada. Falamos também sobre o plano diário de produtividade, o PDP. Quem preencheu essa folha durante pelo menos 3 vezes? Se você preencheu, você sentiu algum aumento de produtividade? Você precisa se dedicar exclusivamente ao preenchimento dessa folha, porque por trás dela tem toda uma ciência e a cada aula as coisas vão se encaixar e mais adiante você vai fazer isso de uma forma muito mais fácil. Mas agora no início você precisa se dedicar a fazer o plano diário de produtividade, onde você precisa ter o foco do dia, 5 prioridades para aquele dia, 3 coisas que você precisa evitar, a sua nota ao final do dia, o que você aprendeu nesse dia e qual é a gratidão que você tem das coisas boas que te aconteceram nesse dia. Isso é muito importante fazer isso daí e terminar o PDP escrevendo a gratidão. Tem toda uma ciência por trás disso daí, a gratidão é uma coisa fantástica e a gente vai aprender um pouquinho mais adiante. Essas folhas você precisa guardar para que você possa ter o conhecimento e a percepção do desenvolvimento, da onde você saiu do ponto A para ir em direção ao ponto B. Bom, falamos também dos 4 pilares da produtividade. Não adianta eu passar para você só método, eu preciso mudar com você a sua mentalidade, eu preciso criar para você energia e você precisa ter clareza das coisas que precisam ser feitas. Cada pilar desse aí tem toda uma importância dentro do método, porque se por acaso falhar todo o conjunto vai ter sérios problemas. E com um pouquinho de cada você vai ter uma sustentação muito boa em cima desse método que você está aprendendo. E nós vimos também na aula passada a diferença entre produzir e ocupar. Produção pode ser com margem ou sem margem, ocupação pode ser necessária e dispensável. E aí a gente vai aprender, nessa sessão, nessa aula, a gente vai aprender a compactar essas atividades de ocupação. E eu pedi para vocês também colocar o seu celular para despertar de 3 a 6 vezes durante o dia para que você possa ter clareza do que você está fazendo. Se aquilo está relacionado à sua produção ou apenas você está ocupado. Então esse é um resumo da aula anterior e para que a gente possa dar continuidade você precisa ter em mãos o seu caderno de insight. Todas as coisas que você for anotar nessa aula você coloca data, dia da semana, horário e aí você anota, porque isso vai ser um caderno de muita aprendizagem para que lá no futuro, quando você voltar para ler, você vai ver o quanto que você evoluiu. Então, esse foi o resumo da aula e agora a gente pode começar a nossa terceira aula, continuando nessa jornada para que você possa ter aumento de produtividade e se transformar numa pessoa de produtividade nível A. Vamos lá então, porque o melhor ainda está por vir.